Meus queridos amigos e colegas, bem-vindos ao 17º devocional anual da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Esse devocional está sendo transmitido do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, para grupos de advogados e alunos em todo o mundo. Meu nome é Stephen L. West e sou presidente internacional da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Tenho comigo no púlpito outras pessoas que participarão do nosso programa, as quais apresentarei em breve. Também temos o privilégio de termos conosco o Elder D. Todd Christofferson do Quórum dos 12 Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a sua esposa, a irmã Kathy Christofferson. Assim também como o Elder Lance B. Wickman, membro emérito do Quórum dos 70 geral da Igreja. O presidente Kevin J. Worthen, presidente da Universidade Brigham Young, e sua esposa Peggy estão conosco hoje também. Somos gratos por todo o apoio da Sociedade de Direito. Além disso, sentados conosco no púlpito e durante a plateia, outros alunos da Sociedade J. Reuben Clark e alunos da BYU e líderes da área, líderes da comunidade, acadêmicos, empresariais e eclesiásticos. Reconhecemos a presença de muitos outros que ajudam de grande maneira a sociedade jurídica, a nossa sociedade e a profissão. Agradecemos ao Comitê de Satélite da Igreja, ao Departamento Audiovisual e à equipe de transmissão para que esse evento seja possível. E também agradecemos pela organização do devocional e todos aqueles na Universidade Brigham Young por seu apoio. Reconhecemos também muitos de vocês que planejaram seus próprios eventos em conexão com essa transmissão. Nós somos gratos por seus esforços e por tudo aquilo que vocês fazem para promover a missão da Sociedade de Direito. No mês que vem, a nossa sociedade realizará a sua 14ª conferência anual na bela Seattle, em Washington. Isso será um encontro de estudantes de direito, advogados, juízes, professores que trazem mais força para a comunidade de direito. Você pode se inscrever no site jrcls.org. E as inscrições começam no dia 1º de fevereiro. A conferência promete fornecer educação jurídica relevante, assim como oportunidades únicas para camaradagem, inspiração e elevação. E ao iniciarmos esse o nosso 31º ano, a nossa comunidade está mais focada em objetivos essenciais, como aprendizado online, a melhoria na comunicação e engajamento dos membros da sociedade, o fortalecimento da liderança da sociedade e continuar a promover e defender a liberdade religiosa. Esse foco nesses objetivos é inspirado pela esperança brilhante de que a influência e a liderança dos membros da nossa sociedade continuará a se expandir pelo mundo. Uma influência digna é o nosso objetivo. E esse tipo de influência só pode ser mantido por persuasão, gentileza, mansidão e amor não fingido. Junto com excelências profissionais, essas virtudes estimulam a influência digna tão crítica para as muitas disputas e esforços em que as pessoas do nosso ramo precisam liderar. Que possamos essa noite colocar em prática essa influência em nossos lares, na comunidade, em nossa profissão onde vivemos e trabalhamos. O nosso programa acontecerá dessa maneira. O Andy Verdley, presidente do capítulo estudantil da Universidade de Utah, oferecerá a primeira oração. E depois da oração, Taylor Holt e Stephen Arroyo, candidatos alunos da Universidade Brigham Young, apresentarão um número especial. E depois da apresentação do número especial, Richard Sheffield, presidente do Comitê de Serviço, reconhecerá o ganhador do prêmio de serviço Franklin S. Richards. E iremos até esse ponto. Nosso querido Pai Celestial, somos gratos por este dia, por nos reunirmos aqui, neste lugar tão belo, no Centro de Conferências da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratos, agradecemos como grupo pelo privilégio de
nesta noite, ouvirmos a sabedoria do vice-presidente Rasband. Por favor, nos abençoe para que o Espírito possa tocá-lo ao falar para nós e que ele possa ter o conhecimento do que é o mais importante, do que é o mais necessário, que precisamos ouvir, e nos abençoe também como ouvintes em todo o mundo, para que muitas das perguntas que temos e as dificuldades que enfrentamos como advogados e estudantes no campo legal, e que possamos deixar essa conferência melhor do que viemos. Por favor, nos abençoe para que possamos, em um mundo, neste mundo que estamos praticando como advogados, que possamos ser uma luz, que nossa integridade possa nos guiar e que as pessoas possam ver a paz que temos devido às nossas convicções religiosas. Por favor, abençoe os nossos líderes mundiais para que eles também possam aprender civilidade e praticar e ao vermos esses líderes, que possamos imitar os seus exemplos. Nos ajude a sermos sábios e ao escolhermos os líderes do mundo, para que eles possam ter integridade. Somos tão gratos pela oportunidade que temos como estudantes e como advogados. Por favor, nos ajude a ter o espírito de ensinamento e ajude aqueles que são estudantes para que possamos aprender o que precisamos para praticar a advocacia. É o que dizemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Imaginem que você tem 14 anos de idade e está sozinho na cidade de Nova York, estrangeira sem documentos em uma terra estranha com um idioma que não consegue entender. Tem dificuldade para conseguir comida, calor e o sentido de pertencer, e aí acontece, você está sob custódia a ponto de ser deportado. E nesse momento, você a conhece. Não, ela não consegue apagar a dor, embora seus olhos digam que o faria se pudesse. Ela fala seu idioma, ouve, vai ajudar. De fato, já ajudou, porque você tem duas coisas que não tinha há um bom tempo: esperança e uma amiga. O que você não sabe é que ela está no seu ano mais atarefado da escola de direito e você é uma das centenas para as quais ela está, de algum modo, arranjando tempo. Ela está sacrificando os fins de semana e recebendo ligações no meio da noite para se encontrar com outras pessoas assim como você. É a coisa mais esquisita. Quando você se senta de frente para ela, sente que é a única pessoa do mundo que importa para ela. Vamos avançar rapidamente no tempo, vários anos, e mudar de história agora. Você tem 7 anos. Seus pais a fizeram atravessar a fronteira para tentar dar-lhe uma vida melhor. Mesmo que soubesse inglês, você é muito pequeno para entender o que está acontecendo. Apesar do calor do sul, você sente que tudo é tão frio, tão errado. Você está se fechando, se escondendo profundamente em uma concha da qual talvez você nunca venha sair. Aí você a conhece no centro de detenção da fronteira do Novo México. Ela está doando uma semana de serviço voluntário ali. Uma das várias semanas, como aquela em vários anos longe de seu escritório corporativo de imigração em Chicago, na enorme empresa de advocacia internacional, a Fragomen. Ela quer ajudar e não aguenta ver você com medo, fugindo. Ela acha que talvez, apenas talvez, se você e seus pais fossem soltos sob fiança, você começasse a comer de novo. Mas a fiança é mais do que seus pais conseguiriam ganhar a vida inteira. O juiz não a reduz. Apesar do mínimo por estatuto ser 20 vezes menos, essa é a fiança mínima do juiz para quase todo mundo. Aí ela faz algo que você não vê os advogados fazerem. Certamente não num tribunal, de qualquer modo. Ela chora. Aquelas lágrimas genuínas de uma advogada corporativa sobrecarregada de trabalho mudam o coração do juiz. A fiança não só é reduzida para o mínimo pelo estatuto, mas esse mínimo também se torna o novo mínimo básico do juiz. Colegas e amigos, essas histórias falam um pouco sobre a vida de contribuições da recebedora deste ano do Prêmio de Serviços Públicos Franklin S. Richards, Rebecca Van Eiteter. Entre outras coisas, ela estabeleceu e liderou o programa gratuito de Fragomen de Chicago, que enfoca a assistência a refugiados, solicitantes de asilo, alunos DACA, os sonhadores, e solicitantes de visto U, vítimas de crime. Ela também proporcionou anos de serviço gratuito nos Serviços Mundiais de Alívio a Refugiados e Imigrantes e no Centro Nacional de Justiça para Imigrantes. E além dessas significativas contribuições pessoais, ela liderou e inspirou muitas outras pessoas a se unirem a ela para fazer a diferença, inclusive muitos membros do capítulo de Chicago da Sociedade de Direito. Em nome dos membros da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, apresento a Rebecca Van Eiteter um pequeno sinal de apreço por aquilo que aqueles que a conhecem bem chamam de um espírito enormemente generoso, um profundo compromisso com sua paixão e uma surpreendente modéstia. Becca, se você puder vir aqui, por favor. É agora com grande prazer que apresento o Prêmio Exemplar de Liderança da Sociedade de Direito. Impressionante, honra, trabalhador, sensato, bondoso, humilde. Essas são apenas algumas das palavras que vêm à mente para aqueles que trabalham ao lado de Jim Rasband por anos. Isso é porque ele é
Isso mesmo, ele realmente se importa com as outras pessoas. Passar tempo com o Jim Rasband é um exercício de autoaperfeiçoamento. Você sai dessa experiência querendo ser o seu melhor. Como outros advogados, sua educação jurídica e realizações lhe deram acesso a poder e influência significativos. Mas Jim resistiu ao impulso de exercer esse poder e influência de maneira indigna ou condescendente. Sua gentileza, civilidade, paciência e amizade fazem parte de sua vida profissional, assim como sua capacidade notável de detectar problemas e dar conselhos sábios. Em suma, Jim trabalha para levantar e melhorar as pessoas ao seu redor e exibir os mais altos padrões de competência profissional. Sua influência pode muito bem ser simbolizada por uma mudança física ocorrida na Escola de Direito J. Reuben Clark quando ele era seu reitor. Por muito tempo, os alunos e professores eram convidados ou eram recebidos por uma parede escura. Sob sua liderança visionária, a luz agora inunda a entrada da Faculdade de Direito por todos os lugares. Por seu pensamento crítico e orientação cuidadosa, enquanto membro do Conselho Internacional da Sociedade Jurídica, sua capacidade única de ajudar outras pessoas a se sentirem ouvidas e relevantes, suas maratonas hérculas de esforço sustentado, em suas muitas responsabilidades e sua influência inspirada para o bem. E é por isso a minha honra de apresentar James R. Rasband com o Prêmio de Liderança da Sociedade. O programa irá agora proceder da seguinte forma. O reitor Gordon Smith, o reitor da Escola de Direito J. Reuben Clark, apresentará o nosso orador. E após seu discurso, Joshua Randon, presidente internacional eleito da Sociedade de Direito, oferecerá a última oração. Convidamos aqueles que estão aqui a se juntarem a nós a uma recepção no nível do Plaza logo depois do devocional. Por favor, permaneçam em seus lugares após a oração e para escutar uma apresentação musical de Kate Zucker. Isso permitirá que aqueles que estão no púlpito possam sair primeiro e nos preparemos para recebê-los na próxima sala. Reitor Smith. Para aqueles que conhecem Jim well, sabem que isso talvez seja a sua coisa que ele não gosta, que é receber prêmios e atenção. Eu espero deixá-lo bem não à vontade. Eu gosto muito dele, é um grande amigo meu, é uma das minhas pessoas favoritas nesse planeta. No dia 17 de abril de 2009, como vice-presidente acadêmico da BYU, John S. Tanner anunciou o chamado de Jim como novo reitor da Universidade de Direito. No mesmo dia, eu recebi um e-mail de um professor de outra escola que viu esse anúncio e perguntou: isso é uma boa notícia para você? Como é o Rasband? E eu respondi: isso é uma ótima notícia para mim e para a universidade. Ele é muito querido em toda a faculdade. Ele realmente é uma boa pessoa, engraçado, inteligente, o tipo de pessoa que você não quer gostar, mas não consegue, porque ele é muito bondoso. Em junho de 2009, Jim me pediu que eu servisse ao seu lado, junto com Keith Augustine Adams, que também servia nos assuntos acadêmicos e de pesquisa. Naquela época, eu não tinha ideia como minha vida seria abençoada por ter a oportunidade de servir com Jim e Keith. Jim é muito bem conhecido por sua mente brilhante, sua habilidade analítica e sua ética de trabalho. Aqueles que o conhecem bem também falam muito do seu comprometimento com a igreja, com a escola e como ele exerce bem os seus chamados. Uma vez, quando estávamos trabalhando juntos, Jim estava lidando com uma pessoa muito persistente que estava pedindo coisas que era demais para a nossa administração. Quando estávamos tentando ajudar essa pessoa, nós então decidimos que
nós iríamos, se não ajudássemos aquela pessoa, íamos colocá-la numa posição muito difícil. Jim disse, isso será devastador para a vida dessa pessoa e não podemos fazer isso. É importante que ele se sinta uma pessoa de valor ao conversar conosco. Enquanto estávamos juntos, Jim fez com que eu mudasse a minha maneira de analisar a nossa faculdade e o nosso ramo. Ele ensina de tal maneira civilidade que ajudava as outras pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. Jim cuidou de nossa faculdade de 2009 a 2016, talvez um momento muito difícil para a nossa faculdade nos Estados Unidos. E ele melhorou todos os aspectos da universidade. Uma grande mudança na sua vida, durante a sua estadia conosco, foi a mudança que ele fez física, como foi falado. Nós removemos uma ponte e agora temos mais luz no nosso prédio. Ele criou novas salas, renovou a biblioteca e renovou quase todas as classes, as salas do prédio. E a sala, o lobby principal que ele criou, dá um impacto impressionante para todos aqueles que entram. Ele trouxe luz à nossa faculdade. Ele também modificou o currículo utilizado no ensino. E ele lançou várias clínicas, como clínicas de empreendimento, de resoluções de conflitos e outros laboratórios e oportunidades para que os alunos pudessem experimentar com novas ideias. Ele criou organizações para alunos que queiram buscar serviço público. Durante o seu serviço, ele supervisionou várias mudanças e trabalhou junto com os líderes da nossa faculdade a ajudarem mais os alunos. Ele deu mais bolsas de estudo do que qualquer outra época da faculdade. Além disso, ele ajudou de várias maneiras ao centro de estudo, assim como o conselho profissional que temos na faculdade. Essa lista não é completa porque vai tomar muito tempo, porque realmente são muitas as coisas que ele conseguiu fazer. Todos aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar junto com ele na faculdade perceberam que isso foi um momento de transformação para nós. Mesmo assim, apesar da faculdade ter melhorado tanto, ao pensar sobre ele, eu não lembro tanto do currículo, dos programas que ele criou. Mas no momento em que eu estive trabalhando ao lado dele, minha vida mudou de uma maneira mais fundamental. Um ano depois de começar em seu novo chamado, ele também foi chamado para servir como presidente de estaca na BYU. E naquela época, a igreja mudou a idade do serviço missionário. E essa mudança fez com que muitos missionários entrassem mais cedo no campo missionário. E apesar de isso ser muitas coisas, tanto no âmbito profissional como seu chamado na igreja, ele conseguiu fazer muito a favor dos alunos. Durante essa época, tivemos várias reuniões juntos e Jim sempre conversava comigo, me ajudava em todas as áreas da minha vida. Ao analisá-lo durante esses 5 anos, me senti inspirado a ser um melhor professor, um colega melhor, um melhor marido, um melhor pai e um melhor amigo. Eu sempre serei grato pela oportunidade que tive de servir ao seu lado. Jim, obrigado por tudo que você fez por nossa faculdade, pela sociedade J. Reuben Clark e, mais importante, por mim pessoalmente. Ouviremos agora de Jim Rasband. Ele foi muito generoso. A verdade é que essa lista, na verdade, foram coisas que outros alcançaram e eu apenas estive ao lado deles.
Realmente é um prazer estar aqui com tantos amigos, tanto aqui nesse pequeno auditório, como aqueles que estão assistindo a transmissão por todo o mundo. Uma das grandes bênçãos de servir como reitor da Escola de Direito da BYU e também no Comitê Executivo da Sociedade de Direito é que tive a oportunidade de conhecer tantos de vocês. Fico realmente honrado por ter recebido esse prêmio de liderança. Sei que não mereço, mas fico sempre grato quando a amizade e o coleguismo superam a análise crítica. E sou muito grato por tanto Jim e Gordon por isso. A verdade é que, durante o tempo em que fui reitor da Escola de Direito da BYU, e agora em meu período na administração da universidade, minha principal contribuição tem sido me deleitar no reflexo da glória das realizações dos colegas e alunos. Como alguns de vocês já devem ter me ouvido dizer, os psicólogos sociais, na verdade, têm uma palavra para esse tipo de realização parasítica. Chama-se aplogrejar. Aproveitar-se da glória alheia até começar a enxergar as realizações dos outros como suas. Então eu gosto muito disso e é um talento fundamental para administradores que pararam de produzir coisas por si mesmos. Quem merece o verdadeiro elogio é a Rebecca Veniter. O trabalho dela pelos imigrantes e o sacrifício que isso envolve, que foi muito bem capturado na citação, é extraordinário e um grande exemplo daquilo que os membros da nossa sociedade podem realizar. E por falar em grandes exemplos, eu gostaria à noite de reconhecer, de modo especial, o ex-presidente da Suprema Corte da Justiça do Arizona, Charles Bud Jones, que faleceu há menos de um mês. Bud foi um dos primeiros encarregados da Sociedade de Direito e fez muito para consolidar a sociedade e também a Escola de Direito da BYU. Foi um verdadeiro amigo e mentor para muitos de nós, e sentiremos sua falta. E finalmente sou grato a Tyler Holt e a Steven Arroyo. O número musical deles foi lindo e isso, sem dúvida, faz valer a pena estarmos aqui hoje. Sinto-me humilde por ter essa oportunidade de falar esta noite. Sinto profundamente como estou longe de igualar o extraordinário grupo de mulheres e homens que falaram neste serão no passado. Entretanto, estou grato por ter esta oportunidade de compartilhar algumas ideias. Há 45 anos, no primeiro dia de aula da Escola de Direito J. Reuben Clark, o então reitor da universidade, Delano H. Oaks, deu um discurso. Ele expressou o que descreveu como as 6 expectativas da Escola de Direito. A 5ª expectativa, citada por ele, dizia respeito ao currículo e ao modo de instrução, os quais disse deveriam abordar a lei de um ponto de vista acadêmico e objetivo, tendo a maior liberdade de ação nos assuntos que estivessem sendo considerados. Depois disse, apesar da liberdade de ação que se deve permitir para a instrução nesta escola de direito, existem princípios fundamentais em que não existe liberdade de ação. Esperamos que ocorra um exame vigoroso dos princípios legais que governam as relações entre a Igreja e o Estado sob a Constituição. Mas não haja ocasião para debates sobre a existência de Deus ou a suprema responsabilidade do homem para com ele. Existe ampla liberdade de ação de um advogado para examinar as responsabilidades de um advogado que esteja processando ou defendendo alguém em relação ao crime, mas não há lugar para debates sobre se é errado tirar a vida, roubar ou prestar falso testemunho. O estudo da lei, não só na BYU, mas em qualquer escola de direito e depois na prática da advocacia, nos familiariza com o fato de que interpretar textos e a lei pode ser difícil, principalmente quando as pessoas se envolvem na tarefa da interpretação a partir de diferentes experiências, origens e preferências. Mas o fato de que o linguajar pode ter diferentes significados também não deve obscurecer o fato de que há certas estrelas fixas e verdades imutáveis pelas quais podemos nos guiar. Esta noite quero tratar da questão de como distinguimos as questões interpretativas às quais devemos dar grande liberdade de ação, daquilo que o presidente Oaks descreveu como princípios fundamentais em que não existe liberdade de ação. Conforme o presidente Oaks também observou, regras diferentes se estribam em alicerces diferentes. Não existe democracia entre as regras jurídicas. Algumas são mais importantes que outras. Assim, algumas regras se baseiam em princípios eternos de certo e errado ou em princípios básicos de nossa Constituição.
Outros têm suas raízes no solo do raciocínio do homem, solo esse que pode ser carregado pela torrente dos costumes humanos ou pela corrente do pensamento progressista, deixando a regra sem apoio ou justificativa. Para levar adiante sua devoção ao estudo de direito, aqueles formados por esta escola de lei, e fazem parênteses, acrescento os membros da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, devem ter uma mente brilhante o suficiente e uma consciência sensível o bastante para distinguir entre regras embasadas na moralidade e aquelas fundamentadas apenas em precedentes ou tradição. As regras baseadas na tradição podem ser atacadas quando os motivos que as sustentam perderem o contato com o solo das necessidades humanas, mas as regras baseadas na moralidade precisam ser defendidas a todo custo, já que são enraizadas nos princípios de Deus. Como distinguimos as regras que são essenciais, as que são fundamentais e inalteráveis, das regras enraizadas no solo do raciocínio do homem, que podem ser carregadas pela torrente dos costumes humanos ou pelo pensamento progressista? Discernir essa linha divisória não é tarefa moral de pequena monta. Não alego que eu discerna esse limite com precisão, e parte do que quero frisar esta noite é que devemos ter cuidado em presumir que podemos. Mas alego que existem, sim, limites fundamentais. De modo mais amplo e igualmente fundamental, quero considerar os princípios que devem orientar nosso envolvimento nesse exercício de traçar o limite. O trabalho de distinguir o essencial do não essencial é uma tarefa que remonta à antiguidade. Há muito tempo, os filósofos estoicos dividiram o empenho humano em 3 categorias: o bem, o mal e a diáfora, que é um termo grego que significa coisas indiferentes. Durante a Reforma Protestante, os reformadores entraram numa discussão sem fim sobre o que entrava na categoria de adiáfora. Era essencial ou indiferente o sacerdote usar sobrepeliz? Se a mesa da comunhão estava no mesmo nível ou acima da congregação, se os que iam comungar se ajoelhavam ou ficavam de pé na comunhão, se os oradores cantavam hinos e assim por diante. Grandes debates eram travados com furor sobre os limites da adiáfora em uma igreja adequadamente reformada. Devo confessar que as referências aos gregos, já que não sei grego, ou aos estoicos, já que não sou formado em filosofia, são um pouco arriscadas. Como advogados, vocês provavelmente compartilham tanto do meu temor como de minha disposição em me aventurar em áreas nas quais tenho pouco treinamento formal. Essa é a vida de um litigante. Foi inicialmente apresentado a terminologia de adiáfora há anos por John Tanner, quando servíamos juntos na administração da BYU e estávamos tentando considerar a aplicação dos limites amplos na Declaração de Liberdade Acadêmica da BYU. O John salientou a frequência com que as Escrituras usavam a expressão "isto não importa". E como vou dizer mais tarde, em muitíssimos casos isso é verdade, com certeza. Embora os debates exatos que animavam os reformadores durante a Reforma Protestante não criem mais uma energia tal, ainda há energia bastante, uma parte adequada e outra inadequada, para nos engajarmos no exercício de traçar os limites de se distinguir o que é essencial do que é adiáfora, ou coisas indiferentes. Em minha opinião, compreender a natureza desse desafio é uma tarefa para a qual os advogados, devido ao seu treinamento, estão particularmente bem preparados. Como contexto para considerarmos a linha entre o essencial e a diáfora, voltamos ao que o presidente Oaks disse no primeiro dia de aula, quando ele disse: "Esperamos analisar a diferença entre a Igreja e o Estado, mas não a existência de Deus. Em questão de doutrina, nós devemos entender o que é verdade e o que não é. Uma pessoa não pode ao mesmo tempo alegar que acredita no Evangelho restaurado e ser indiferente nesse assunto. Note, contudo, que a crença na existência de Deus é adiáfora se o teste for a cidadania nacional em vez da condição de membro da Igreja restaurada de Jesus Cristo. Essa distinção é conceitualmente importante quando vivemos em ambos os mundos, um mundo que apresenta tantas ideias diferentes. O que mais podemos dizer com confiança não faz parte da adiáfora para um crente. Imediatamente, poderemos acrescentar a crença na doutrina do sacrifício expiatório do Salvador e nos 2 grandes mandamentos estabelecidos na resposta dele à pergunta: qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Para darmos mais um passo ilustrativo, poderíamos acrescentar aos 10 mandamentos a lista essencial. Poderíamos continuar com esse exercício a noite toda, identificando outras doutrinas e mandamentos, acrescentando-os ao núcleo essencial. À medida que acrescentamos itens à lista, porém, em algum ponto, e não seria o mesmo ponto para cada pessoa neste recinto, chegaríamos a assuntos em que discordaríamos sobre o ensinamento, ou a prática seria essencial ou a diáfora. Para usarmos um exemplo comum, considere a observância do dia do Senhor. Todos podemos concordar com a natureza essencial do mandamento de Êxodo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Porém, todos nós concordaríamos com uma lista de atividades permitidas e proibidas no dia do Senhor? Como interpretamos o mandamento de santificar o dia do Senhor? O que significa que no dia do Senhor não farás nenhuma obra? E o boi que cair num poço? E os serviços públicos essenciais e de saúde? E para colocar o assunto no contexto da sociedade civil, se conseguimos definir as partes essenciais, quais dessas partes essenciais, se houver, é apropriada exigirmos de nossos cidadãos? Se conseguimos concordar sobre o significado e abrangência do trabalho no dia do Senhor, nossa conclusão deve ser imposta aos cidadãos na forma de leis dominicais? Esse mesmo desafio interpretativo de discernir os limites entre o que é essencial e o que não é, surge na aplicação da doutrina após doutrina. Mesmo durante os 2 grandes mandamentos, enfrentaremos a questão interpretativa de como exatamente o amor de Deus e o amor ao próximo devem ser manifestadas. Pergunte a qualquer pai ou amigo sobre o amor maior e eles falarão da dificuldade em ser discernido. Espero que esteja claro que distinguir entre o essencial e a diáfora não é meramente um exercício teórico, mas aquilo que constitui nossa vida no dia a dia. Se temos dificuldade com determinada doutrina do Evangelho, podemos relegar essa doutrina à diáfora? Qual é o espaço que existe para a discordância? Separar a diáfora do essencial é só uma questão de preferência pessoal ou existe um limite real a ser discernido? Estou comprometido com o princípio de que existem, de fato, limites reais a serem discernidos. Já mencionei apenas alguns deles, mas minha ideia hoje, à noite, não é traçar todos esses limites. Em vez disso, eu gostaria de considerar alguns princípios pelos quais podemos abordar esse desafio. Primeiro, discuto uma ideia familiar, mas importante. Distinguir o essencial da diáfora tem a ver, em parte, com distinguir o princípio da aplicação. Aqui, novamente, a lei do dia do Senhor é instrutiva. E, para ser claro, minha preocupação principal não é o dia do Senhor. Em vez disso, minha percepção é de que a familiaridade das questões de limites do dia do Senhor ajudarão a ilustrar o contexto conceitual que espero que podemos então aplicar a limites difíceis de normas doutrinárias, políticas e sociais. Como o presidente Russell M. Nelson disse, quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar a decisão sobre uma atividade ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava: que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Não só com respeito ao dia do Senhor, mas com qualquer mandamento, é simplesmente impossível fazer uma lista de todas as potenciais aplicações. A importância de nos concentrarmos nos princípios é que, uma vez internalizado, o princípio permite que façamos adaptações para uma ampla gama de perguntas e dificuldades. Os princípios têm poder permanente, ao passo que as aplicações podem, nas palavras do presidente Oaks, perder contato com o solo das necessidades humanas.
Embora receio que seja arrogância disciplinar, acredito que o treinamento jurídico nos dê boas condições de perceber a diferença entre os princípios e a aplicação. Já no primeiro ano da Faculdade de Direito, existe um enfoque implacável em se pensar nos princípios centrais e em considerar diferentes situações hipotéticas que aplicam esses princípios. Por exemplo, o estudo das leis sobre delitos civis. A meta é que os alunos pensem em conceitos como risco não razoável, casualidade e a abrangência da responsabilidade de uma pessoa na sociedade. De modo semelhante, o propósito de curso de leis sobre a propriedade não é certificar-se de que os alunos consigam redigir uma hipoteca ou um contrato de locação, mas que pensem sobre a natureza da condição de proprietário, que torna algo uma propriedade, que limites a sociedade pode impor sobre nosso uso de propriedade, e nos contratos, o objetivo não é basicamente ensinar os alunos como redigir contratos, mas fazê-los pensar sobre por que alguns acordos têm força legal e outros não. Porque importa quando alguém toma medidas com base na confiança que tem na promessa de outra pessoa. Em seu discurso, o presidente Oaks, ele enfatizou que o melhor treinamento jurídico se concentra na teoria e no princípio. A meia-vida de um conceito legal, mesmo nessa época de mudanças, é medida em séculos, não em anos acadêmicos. Como podem testificar os historiadores das leis, muitos dos importantes problemas e controvérsias de nossos dias não passam de recriações com diferentes nomes de problemas encontrados por gerações sucessivas durante séculos no passado. Um treinamento jurídico que seja predominante teórico é mais capaz de equipar os alunos com os princípios e as habilidades que poderão aplicar em todas as circunstâncias mutáveis da próxima metade do século. Assim, o objetivo de grande parte do estudo das leis não é basicamente criar conhecimentos específicos, mas ensinar princípios que permitirão os alunos lidar com uma grande variedade de diferentes desafios que surgirão na prática advocática ou simplesmente no decorrer da vida. E é lógico, uma dessas dificuldades é distinguir o princípio da aplicação e o essencial da adiáfora. Isso não quer dizer que toda aplicação seja assim. Pense na palavra de sabedoria. O princípio crucial é que nosso corpo é um templo. E entender esse princípio pode responder a muitas perguntas sobre como tratamos nosso corpo. Mas ainda temos algumas aplicações. O álcool, a chá, o café, que não são questão de indiferença. Não deve causar surpresa que quando alguém ouve os líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é evidente que seus discursos enfoquem basicamente os princípios em vez da aplicação. O enfoque é naquilo que é essencial. Esse enfoque em ensinar princípios essenciais em vez da aplicação tem alguns outros benefícios que se destacam. É um poderoso símbolo de confiança. Permite que não sejamos mandados em todas as coisas, mas que estejamos ansiosamente engajados em boas causas de nosso livre vontade e escolha. Ensinar princípios também promove o exercício do arbítrio moral. Somos livres para agir por nós mesmos na aplicação do princípio essencial às situações particulares. Se estamos tentando discernir o limite entre o essencial e a diáfora, enfocar os princípios parece ser uma trajetória sábia. Com frequência ensinamos isso pelo lado negativo ao apontar as práticas do dia de sábado dos escribas e fariseus da época de Cristo. Lembre-se de como os escribas e fariseus foram notórios em erguer limites para assegurar que o mandamento de não trabalhar no dia do sábado fosse seguido. Foram definidas várias categorias de trabalho, inclusive quantos passos alguém podia dar, quantas cartas podiam ser escritas, e etc. O Salvador sabiamente condenou essa abordagem, curando os enfermos e colhendo e comendo espigas de grão no sábado e ensinando que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ainda assim, podemos ser muito simplistas em nossa crítica dos escribas e fariseus. Pode ser sábio erguer limites pessoais em torno dos mandamentos que queremos guardar. Andar até a beira do perigo raramente é sábio. O próprio Salvador propôs limites com respeito ao mandamento de não matar, fazendo a injunção de que quem se encolarizar sem motivo será réu de juízo. E com respeito ao adultério, fazendo a injunção de olhar para uma mulher para a cobiçar. Em nossos próprios esforços de viver o que é essencial, podemos construir limites de proteção. E ao fazê-lo, porém, precisamos pensar que o nosso limite não é equivalente ao princípio ou à lei relacionada. E assim, não devemos insistir que outras pessoas ergam seus limites exatamente no mesmo lugar.
Esse foi o verdadeiro erro dos escribas e fariseus. Pode ser muito tentador presumir que o limite entre o essencial e a diáfora reflete nossas preferências, que aquilo que consideramos essencial é essencial para todas as outras pessoas e o que consideramos ser indiferente deve ser indiferente para todos. Aqui, as admoestações de não julgar, em Mateus, e de amar a benevolência e andar humildemente com o teu Deus parecem particularmente importantes. Se a aplicação de um mandamento por nosso próprio for diferente de nossa aplicação, isso não deve ser motivo de julgamento. Isso não quer dizer que qualquer escolha de comportamento seja uma aplicação aceitável do princípio em questão. O conceito importante é o de responsabilidade. Somos responsáveis por nossa própria demarcação do que é essencial e o que é adiáfora. Isso deve ser o suficiente para ter toda a nossa atenção. Compreender que as escolhas de aplicação constituem declarações de responsabilidade pessoal nos ensina uma outra questão. Como discernir o limite entre o essencial e a diáfora pode ser difícil e controverso. Muitas vezes queremos recrutar outras pessoas para a nossa causa. Como seria bom se o profeta ou outro líder simplesmente fizesse um discurso afirmando nossa aplicação preferida de um princípio doutrinário? Ou queremos que seja declarado que nossas escolhas estão na lista do que fazer e não do que não fazer. Esse tipo de jogo de capturar o líder, ou às vezes só capturar o discurso predileto, é uma tentação para todos nós e eu com certeza já participei. Mas, no fim das contas, ainda somos responsáveis perante o Senhor pelo limite que traçamos e a aplicação do princípio que perseguimos. Insistir que nossa demarcação da diáfora seja publicamente declarada é, em certo sentido, um pedido para que a aplicação de outras pessoas seja condenada. É muito melhor que todos nós compreendamos com caridade e consideremos com humildade quando outras pessoas aplicam um princípio de maneira diferente, enquanto nos concentramos em nossa própria responsabilidade. Outra abordagem que às vezes empregamos para evitar as perguntas difíceis sobre o limite entre o essencial e a diáfora é reduzir o tamanho do essencial para que quase toda a doutrina e as normas sejam uma questão de indiferença. Lembre-se de meu esforço anterior em estabelecer apenas algumas doutrinas básicas que podiam ser categorizadas como essenciais. A existência de Deus, o sacrifício expiatório do Salvador, os dois grandes mandamentos de amar a Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo, e os 10 mandamentos. Visualmente, alguém pode imaginar em vasto... Vocês vão ter que imaginar porque não tenho nenhum slide. Eu não quis utilizar PowerPoint porque não é muito interessante. Mas imagine um vasto círculo externo representando a diáfora e depois ao centro 4 círculos internos e concêntricos que identificam essas coisas essenciais. Conforme sugeri antes, outras doutrinas essenciais poderiam ser acrescentadas para expandir os círculos concêntricos internos. Os convênios que fizemos com nosso Pai Celestial são um exemplo. Porém, o que acontece quando um princípio ou uma doutrina essencial talvez não se alinhe com uma de nossas preferências? Como eu sugeri acima, uma tentação é ignorar essa possibilidade e, sem espírito crítico, presumir que nossas preferências políticas e de normas se alinham perfeitamente com o que é essencial. Outro risco é que simplesmente reduziremos a área daquilo que é essencial até que nossa preferência esteja confortavelmente fora do círculo essencial, interno e dentro do limite mais amplo. Um exemplo disso pode ser a ideia de que a única verdade essencial seja o amor a Deus e ao próximo e que tudo mais seja diáfora. Isso, em certa medida, é atraente porque o amor de Deus por nós é, de fato, um princípio básico essencial a partir do qual pode-se tirar muitas aplicações importantes e fiéis. O risco, porém, é que se o amor é o princípio essencial, os outros mandamentos podem ser relegados como a diáfora. Ainda assim, o Salvador foi claro em dizer que dos 2 grandes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E diz também, se me amais, guardai os meus mandamentos. Assim, o Salvador investiu o princípio do amor de princípios essenciais e aplicações subsidiários. Isso faz sentido porque os mandamentos em si são uma manifestação do amor de Deus na forma de informações sobre como viver com alegria. O que é importante é não relegar os mandamentos à diáfora. Se os mandamentos fossem assuntos para a indiferença, o sacrifício expiatório do Salvador seria irrelevante. A misericórdia não precisaria satisfazer as exigências da justiça. Não seria pouca ironia se os ensinamentos de Cristo sobre o amor fossem entendidos para desvirtuar seu grande ato de amor.
seu sacrifício para expiar, sob a presunção de que pagou desnecessariamente um preço que a justiça não exige. Discernir os limites preciosos do essencial e da diáfora é um trabalho para a vida toda. Tenho muita confiança de que não discerniremos seus limites pleno durante a vida, pois, como Paulo disse, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Se não podemos discernir precisamente o limite, espero que esta noite eu tenha sido claro quanto a haver de fato verdades eternas essenciais, discerníveis a todos os que a buscam. As verdades mais preciosas são mais plenamente conhecidas pelo Espírito. Mas mesmo que o essencial seja mais perceptivelmente discernida pelo Espírito, espero também ter tocado em alguns princípios úteis para orientar nossos esforços de estudar na mente o limite entre o essencial e a diáfora. Como traçar limites é uma função muito importante do exercício de nosso arbítrio, e porque esse esforço pode ser tão difícil, e porque, mesmo quando conseguimos discernir apropriadamente o que é essencial, falhamos em viver consistentemente de acordo com as verdades que conhecemos, a demonstração de Paulo para termos caridade é importante. Tentei capturar essa ideia no título de meu discurso: nas coisas essenciais, união. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Esse linguajar vem da política de liberdade acadêmica da BYU, que constitui o que acredito seja um nobre esforço de advertir, em termos concretos, sobre o limite entre o essencial e a diáfora, pelo menos na tarefa acadêmica do corpo docente da BYU. Como deveria, o documento descreve os limites com relação aos princípios, em vez da aplicação precisa, concluindo que um limite na liberdade acadêmica individual do corpo docente é razoável quando o comportamento ou a expressão dos docentes afeta da maneira séria e adversa a missão da universidade ou a igreja. O documento proporciona 3 exemplos como expressar-se na presença de alunos ou em público de modo que contradiga ou se oponha, em vez de analisar ou discutir doutrinas fundamentais ou políticas da igreja. Nenhuma descoberta de violação é apropriada, a menos que um membro do corpo docente possa ser de maneira justa considerado ciente de que a expressão viola os padrões. Como uma das pessoas encarregadas de aplicar esse princípio, posso dizer-lhes que esse é um papel intimidante. Felizmente, as ocasiões em que temos de nos envolver nessa análise de limites são verdadeiramente raras. Mas quando o fazemos, a política de liberdade acadêmica aconselha: o corpo docente, a administração e a diretoria devem trabalhar juntos em espírito de amor, confiança e boa vontade. O corpo docente presume de modo justo que seu trabalho é presumivelmente livre de restrições, mas ao mesmo tempo assume a obrigação de tratar assuntos delicados com sensibilidade e com civilidade, tal que possam acreditar. A BYU espera de modo justo que o corpo docente SUD seja fiel à missão da igreja e da BYU e que os demais docentes a respeitem. Assim, tanto os colegiados como o corpo docente obrigam-se de usar sua respectiva liberdade acadêmica de modo responsável dentro do Evangelho. Conforme disse o Elder B.H. Roberts, nas coisas essenciais que haja união, nas coisas não essenciais liberdade e em todas as coisas caridade. Essa postura parece exatamente correta para a BYU e articula um princípio que se aplica muito além das fronteiras acadêmicas. Eu me uno na esperança de que nas coisas essenciais encontraremos união e nas não essenciais, liberdade. Mas como as coisas essenciais e a diáfora não essencial podem ser difíceis de discernir, principalmente na região marginal e com aqueles cujos valores de fé diferem dos nossos, espero que em todas as instâncias mostremos caridade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, somos gratos por esta oportunidade que tivemos de nos reunirmos como amigos e colegas da Sociedade de Direito e por termos sido ensinados, instruídos pelo Elder Rasband. Somos gratos pelas coisas que ele falou, pela mensagem de inspiração que ele compartilhou conosco de como discernir e viver as coisas essenciais da vida. Por favor, abençoa-nos
para lembrarmos aquilo que fomos ensinados e sentimos, e essas influências, e podermos compartilhar aquilo que aprendemos com outras pessoas e fortalecer as pessoas ao nosso redor. Somos gratos pela Sociedade de Direito, por sua organização e pela sua declaração de missão e pelas oportunidades que isso nos dá de fortalecer uns aos outros e de fazer coisas para o bem dentro dos nossos círculos de influência. Abençoa-nos como organização em todo o mundo, que possamos ser orientados e dirigidos por Teu Espírito. E agora nós oramos por Teu Espírito para que esteja conosco no final desta noite, para que possamos retornar em segurança e dessa oportunidade que compartilhamos juntos, e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.